Você já disse para si mesmo, eu não tenho foco? Ou simplesmente tentou se concentrar em alguma coisa e se distraiu? Pois é, muita gente confunde atenção, foco e concentração e acaba gerando em si mesmo uma autocobrança sem entender que esses são processos diferentes no cérebro. Olá, eu me chamo Débora Vieira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a diferença entre essas três coisas, como que funcionam esses três processos no cérebro e obviamente vou te ajudar também mostrando estratégias práticas que você pode utilizar no seu dia a dia para desenvolver essas três habilidades. Agora, estou compartilhando aí na tela com vocês algumas anotações que vão basear aqui a nossa conversa de hoje. Por começar, como eu mesma disse, nós vamos falar um pouco sobre atenção, foco, concentração e trazer, além de estratégias para cada uma dessas três coisas, eu vou falar também sobre estratégias integradas, ou seja, como que você vai fazer para trabalhar essas três coisas de uma única forma. Aqui dentro das estratégias integradas eu vou te mostrar três pilares baseados aí em fatores biológicos. Continuando, vamos lá. O que é a atenção? Atenção, basicamente, a gente pode chamar, pode resumir como um filtro mental. É aqui dentro da atenção que você tem a sua capacidade de perceber os estímulos ao seu redor e escolher para onde direcionar a sua mente. Aqui dentro da atenção, a gente, dentro de um ponto de vista neurobiológico, a gente trabalha algumas áreas do nosso cérebro. E por que eu vou falar disso para vocês? Eu não vou me aprofundar, não vou falar sobre elas necessariamente, mas vou só mostrar como que as três coisas elas podem trabalhar diferentes áreas dentro do nosso funcionamento neurobiológico. Isso quer dizer que são coisas diferentes, como eu mencionei, então a gente também vai usar estratégias específicas diferentes, mas lá no final vou mostrar que existe também aí uma estratégia dentro da biologia em que a gente vai conseguir trabalhar todas essas áreas cerebrais e aí, consequentemente, as três habilidades juntas. Então, aqui, continuando, dentro desse ponto de vista neurobiológico, nós trabalhamos o córtex pré-frontal e os sistemas sensoriais. Aqui, eu coloquei um exemplo, por quê? Coloquei logo o exemplo aí pra gente falar de celular, porque o celular ele tem sido visto, né, como esse grande vilão do foco, concentração, atenção, quando na verdade somos nós que precisamos estar nesse controle. De fato, se você tá aqui estudando, vamos dar um exemplo, se eu tivesse aqui com vocês, gravando esse vídeo com o celular aqui do meu lado, e ele simplesmente vibrasse, obviamente, a minha atenção seria desviada. Eu ia olhar para o lado para tentar ver, perceber o que é aquela vibração. Se eu não tivesse, por exemplo, com o celular virado para cima, para olhar rapidamente, ainda que eu não pegasse o celular para poder verificar qual é a notificação, o que tem naquela vibração, de toda forma, a minha atenção já teria sido um pouco dispersa, porque ao invés de estar aqui no vídeo falando com vocês e dando atenção ao momento, eu teria aquele momento de olhar para o lado, de desviar a atenção. Como eu falei aqui no exemplo, eu falo assim do celular. Então, quando o celular vibra durante o estudo e que sua atenção ela é sequestrada, ela é capturada. Então, ela funciona aí como esse filtro e que você vai decidir sobre o que vai entrar na sua mente naquele momento. De fato porque se o celular vibra e chama a minha atenção, eu posso pegar o celular e ficar mexendo nele. Ou seja, eu vou desviar, eu vou deixar a minha mente ir para aquela outra tarefa e deixar a tarefa que eu tô fazendo anteriormente, que seria aí a tarefa de estudar, que é como está aqui o exemplo. Seguindo, agora aqui eu tô mostrando para vocês algumas estratégias que vocês podem utilizar para
treinar a habilidade de atenção. Eliminar distrações externas, ou seja, se você quer parar para estudar, eliminar ao seu redor qualquer tipo de distração. Eu dei o exemplo do celular, mas podem ter outras coisas. Pode ter uma televisão ligada, pode ter, de repente, do seu lado a sua lista de tarefas, de coisas que você tem que fazer naquele dia, que pode acabar te chamando a atenção, que pode acabar você toda hora olhando para aquilo ali e aí desviando daquele momento presente e pensando em coisas que você precisa fazer depois. Você pode desligar as notificações do seu celular. Eu sempre recomendo, assim, você ir testando, desliga as notificações, vira o celular de cabeça para baixo para a tela não ficar virada para cima, porque também ajuda. Às vezes deixa o celular no outro cômodo, mas isso aí é papo para outro vídeo que eu vou trazer falando só disso e também falando um pouco sobre as minhas pesquisas nessa área aí, né? Na minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu vou trazer outras estratégias aqui pra gente conversar sobre isso. Usa fones com ruído branco, para quê? Para você conseguir abafar o que está acontecendo ao seu redor, mas também o ruído branco, ele ajuda você a se concentrar. Então você pode sim usar um fone. Não recomendo ficar condicionado, ou seja, condicionar a sua atenção sempre ao uso de fone com ruído branco. Eu também tenho até um vídeo que eu fiz no TikTok falando sobre isso, falando sobre essa questão da gente muitas das vezes se condicionar. No Instagram também tem um post que eu fiz de como que a gente se condiciona. Porque aqui nós estamos falando, gente, de estratégias. Essas estratégias vocês precisam saber quando usar. Estratégia, ela tem um momento, um contexto, um lugar. Se você vai fazer uma prova de concurso, se você vai fazer um Enem, você não pode usar fone com ruído branco. Então, essa estratégia para estudar, ela também precisa ser adaptada. Então, há momentos em que você precisa estar com o som ambiente e conseguir aí manter sua atenção mesmo com ruídos à sua volta. Então, é uma estratégia ótima, mas é uma estratégia que você precisa saber onde usar, como adequar e treinar também para conseguir ter sua atenção, mesmo se você não tiver todas as condições perfeitas. Se você estiver cheio de distração externa, por exemplo, em um contexto de prova, gente abrindo o salgadinho, gente falando, gente se mexendo, tossindo, respirando, porque quando a gente tá naquele silêncio assim de prova, né, qualquer coisa pode meio que chamar a nossa atenção, atrapalhar. Qualquer ruído vai ser um ruído que vai incomodar. Então a gente precisa treinar para isso. E a última aqui, preparar o ambiente antes de começar. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é o meu escritório. Aqui, por exemplo, eu já tenho tudo bem separado para quando eu preciso me concentrar. Na minha mesa, por exemplo, eu deixo algumas coisas específicas, mas quando eu preciso ficar ali e quero eliminar o máximo de coisas possíveis que estão sobre a mesa, eu gosto de arrumar esse ambiente. Porque, como eu falei, né, se eu deixar uma listinha de tarefas, pode acontecer de eu querer ficar olhando toda hora para essa listinha de tarefa. Então, às vezes eu fecho, por exemplo, o meu planner, eu coloco o livro ou alguma outra coisa que tá na minha mesa, que é bem ali, aqui nesta mesa. Então, eu separo as coisas, eu deixo esse ambiente preparado. Tem algumas outras estratégias que eu uso do ambiente, como por exemplo essa luminária com a luz amarela, mas também isso é papo para outro momento, para outro vídeo, mas tudo isso faz parte de preparar o ambiente para esse momento de atenção. E por que que essas estratégias funcionam? Elas funcionam porque quanto menos concorrência de estímulo, é mais fácil para o seu cérebro manter a atenção em uma única tarefa. Obviamente, né, gente, é aquilo. Se a gente tem aqui estamos nós, né? Um boneco muito bonito. Vou fazer um cabelinho meu, que agora eu tô de cabelo cacheado, vou fazer um cachinho. Se aqui estamos nós e eu tenho aqui um monte de estímulo, um monte de coisa tentando entrar, tentando pegar a minha atenção, eu vou ter uma dificuldade maior de selecionar. Quanto mais eu puder eliminar esses estímulos, então eu vou eliminando aqui, eu vou conseguir melhor direcionar essa minha atenção. Claro que, como eu falei, se você está num outro ambiente, você tem vários estímulos, você precisa treinar para você conseguir focar
no que você quer. Então, selecionar uma única tarefa e focar no que você quer. Ainda que tenha aqui, ó, outro estímulo entrando. Mas a gente está falando aqui de um contexto em que você quer estudar e que você pode manipular esse contexto. Sendo assim, nesse contexto, você elimina aí outras distrações que você tem em volta. Então, é importante você fazer isso e isso vai funcionar aí para você, porque você vai conseguir nesse momento direcionar a sua atenção para o que você quer. Seguindo, vamos para o foco. O que é foco? Foco é a direção da sua atenção. Então, o que a gente falou? Se eu tô aqui, o telefone vibra, me chama atenção. Opa, olhei. É igual aquela coisa de chamar atenção na rua, no trânsito. Você tá dirigindo, olhando para a estrada, né? Então, a sua atenção está na estrada. Passou um animal, chamou sua atenção. Você olhou para o lado, né? Isso aí já desviou sua atenção. Mas aí, o que quer dizer o foco? É essa direção da sua atenção. Então, em que você está focado? Chamou a sua atenção. Você está dirigindo na estrada. Você vai continuar olhando para o animal que está passando do lado? Não, o seu foco é a estrada. Então, chamou sua atenção, mas você vai voltar a sua atenção para a estrada. Você vai voltar para esse foco. Então, isso quer dizer, essa direção, estar na direção no trânsito, é exatamente isso, né? Você ter um foco, você está na direção do carro, ali você está dirigindo o carro no seu foco. Então, tem que manter a atenção durante essa direção. E aí, a direção tanto do trânsito quanto a direção da sua atenção em si. Aqui, você vai escolher os estímulos. Então, o foco é a direção que você dá a sua atenção. No trânsito, obviamente, continuando o exemplo, tem inúmeros estímulos. Vai ter um carro mais à frente, vai ter um carro atrás, você vai olhar o retrovisor, você vai olhar para frente para ver se o carro freou, se o sinal abriu, se o sinal fechou. Tudo isso é o foco da sua atenção. O foco da sua atenção naquele momento é a direção. Então você vai escolher esses estímulos. Não quer dizer que você tem um estímulo único. Você tem vários estímulos enquanto você está dirigindo. Mas esses estímulos todos estão voltados para o mesmo objetivo, para o seu foco. Dirigir e chegar no destino que você quer, chegar no local que você quer. Então é muito importante a gente saber essa distinção. Mas por que é importante? Como eu falei lá no início do vídeo, muitas vezes a gente se cobra e a gente nem sabe como buscar estratégia, porque a gente está buscando estratégia para atenção, quando na verdade a gente precisa aí de uma estratégia para foco, para selecionar esses estímulos. Um exemplo que eu vou dar para vocês, falei aí da questão de quando eu preparo o ambiente para estudar. Quando eu preparo o ambiente para estudar, eu gosto de usar diferentes estímulos. Eu, como especialista em ensino e aprendizagem, eu já sei como eu funciono, como funciona a minha atenção, meu foco, minha concentração, quanto tempo eu consigo. Eu já sei as estratégias que eu preciso utilizar para eu poder aprender melhor, para eu poder aprender mais em menos tempo. Então, o que eu faço? Eu sabendo disso e sabendo também como funciona o processo de aprendizagem, eu seleciono diferentes estímulos para o meu objetivo de estudar. Quais estímulos? Eu gosto de ter estímulo visual, às vezes eu gosto de ter estímulo auditivo, eu gosto de ter estímulo olfativo, então eu coloco uma vela com cheiro, eu coloco uma luz amarela que me deixa mais tranquila, mais relaxada, para conseguir ficar mais concentrada. Às vezes, dependendo de como tiver, eu vou ligar o ar-condicionado, porque se tiver muito calor, obviamente eu tenho um estímulo ali físico, que é o calor, de me sentir desconfortável, eu vou ligar para poder me ficar mais fresquinha, enfim. São diferentes estímulos para um único foco, para um único objetivo. Então, a direção da minha atenção está toda voltada para estudar. Então, eu tenho estímulos, outros estímulos, mas todos os estímulos que estão ali, eles são selecionados, eles são escolhidos para me levar aí para esse meu foco. Voltando aqui, a gente tem
Qual área do cérebro? Então, ele está relacionado principalmente ao córtex pré-frontal, e aí tem o dorsolateral, né? Então, é bem específico aqui, diferente do outro, né? E esse córtex pré-frontal, ele é principalmente responsável por estabelecimento de meta e organização de tarefas. Então, você vai saber ali estabelecer o que você precisa, o seu foco, e estabelecer também como que você vai organizar essas tarefas para conseguir chegar no seu objetivo. Aqui, mais uma vez, né, eu trago aí um outro exemplo. No exemplo diz, você pode estar com atenção em várias coisas, mas quando define, agora vou resolver 10 questões de matemática, sua atenção se transforma em foco, ou seja, a atenção que você tem ali, aquelas várias coisas para se resolver, se transformou em foco porque você focou em 10 questões de matemática, entende? Você tem ali 10 tarefas, 10 atividades para fazer, que é resolver aquelas 10 questões, mas você tem um único foco, estudar aquelas 10 questões de matemática. Então você consegue direcionar a sua atenção para esse momento aqui. Quais estratégias nós podemos utilizar para melhorar o foco? Nas estratégias tem estabelecer metas claras, isso aqui é muito importante, não é só estudar matemática, é resolver 10 questões agora de matemática. Isso aqui muitas pessoas negligenciam, elas acabam achando que é aquela coisa de internet que fica estabelecer metas claras, previsíveis. As pessoas acabam confundindo, porque o negócio vai se popularizando, parece que ele vai perdendo o valor. E na verdade é muito, muito, muito importante você saber o que você vai fazer, definir o que você vai fazer é tão importante quanto você saber aonde você quer chegar. Não adianta você falar, eu quero passar no Enem, eu quero passar no concurso X. Não adianta. Eu quero estudar para poder ser um profissional melhor. Tudo muito vago. Isso não são estratégias claras, não são metas claras. Você vai precisar definir o que é e como que você vai fazer para chegar lá. Isso são metas claras. Então, para você ter o seu foco direcionado, e aí trazendo mais para esse contexto aqui do estudo, ao invés de você falar, botar na sua agenda, no seu planejamento, estudar 2 horas. Aí você separa um bloco de 2 horas ali para estudar, de 2 às 4 para estudar. Você não pode escrever assim, você tem que fazer, vou estudar 2 horas. Como que eu funciono melhor? Eu funciono melhor se eu começar com uma matéria que eu que eu acho mais tranquilo, mais fácil. Então, vou colocar aqui 30 minutos de português, seguido de 30 minutos de matemática, seguido de 30 minutos de ciências sociais, enfim. Então, você separar assim, você tem essas metas claras que vão ajudar você manter o foco. Isso aqui é muito importante. Definir objetivos específicos, então quanto mais específico, mais fácil o seu cérebro vai criar aí uma rota definida. O que seria esse objetivo específico? Você vai tornar cada vez mais refinado aquela sua meta. Então você tem uma meta clara, né? Então vou resolver 10 questões agora de matemática, mas por que eu vou resolver? Porque ao final desse mês eu quero estar conseguindo aí acertar 60% da parte de matemática da prova X, que é a prova que você vai fazer. Ou então porque eu quero estar aí com esse conteúdo de X matéria dominado, conseguindo falar sobre ele por 10 minutos sem consultar nenhum material. Isso é um objetivo específico. Por quê? Você vai conseguir testar esse objetivo ao longo do tempo. E dividir as tarefas grandes. Dividir as tarefas grandes é você pegar o que você quer, como eu dei no primeiro exemplo, né? Você quer passar numa prova e fazer esses objetivos específicos, essas metas claras, o passo a passo, como você precisa fazer para chegar lá. Então aqui a gente começou do menor para o maior. Você pegou ali e já tinha, né, o exemplo que eu dei, você já tinha feito essas metas claras, esse objetivo específico de um
objetivo de uma tarefa grande que você quer. É aquilo, né? Quero passar no Enem. Tá, o que você vai fazer para passar no Enem? Preciso estudar para a prova. Tá, você vai estudar o quê? Ah, vou começar estudando exatas, que eu tenho mais dificuldade. Eu me entregando, né? Mas exatas que eu tenho mais dificuldade. Beleza, mas o que de exatas? Ah, vou começar estudando X coisa. Ah, tá. E o que você vai fazer? Aí você tá vendo? Eu já tornei o objetivo grande. Passar na prova é um objetivo grande. Começar por exatas, que eu tenho mais dificuldade, é um objetivo grande. Aí eu já vou refinando ele. Tá, e aí como que eu vou fazer? Como que eu vou tornar esse objetivo específico? Ah, vou começar por tal matéria, que é a matéria que eu tenho mais dificuldade. Beleza, já tá específico. O que eu vou fazer? Como eu faço meta clara? Tornar isso com metas claras. Ah, eu vou resolver 10 questões todos os dias, para quando chegar ao final do mês, eu tentar, né, refazer ali uma prova antiga e acertar pelo menos 60%. Nossa, ultra clara essa meta. Então é assim que você vai se ajudar a conseguir melhorar o seu foco no momento que você tem que fazer, direcionar a sua atenção para o seu objetivo. Essa clareza traz, assim, para o nosso cérebro exatamente esse caminho, sabe? É como se fosse uma rota. Você consegue ali planejar e seguir essa rota desse percurso. Bora lá! Falando de concentração, agora, eu tenho um vídeo também. Eu fiz em 2 partes no Instagram sobre concentração, que eu falo sobre a curva de concentração, mas eu vou falar um pouquinho aqui só para poder dar um spoiler do que tem, mas eu posso trazer depois um vídeo também no canal, se você achar legal, comenta aqui, falando só sobre curva de concentração, que é algo muito importante e que a maioria das pessoas não sabem e acabam planejando mal o seu estudo, planejando mal sua rotina, né? Planejando mal ali como que vai dividir o estudo, quantidade de hora, onde, como alocar, enfim. Mas o que é a concentração? A intensidade do foco. A atenção escolhe, o foco direciona e a concentração é a intensidade, ou seja, ela mantém. É ela que mantém. Então, quanto que você sustenta desse foco? Quanto tempo você consegue se manter focado, concentrado, com a sua atenção direcionada? Então, ela trabalha principalmente córtex pré-frontal, hipocampo e alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina. Aqui, quando a gente está falando de concentração, quanto tempo você consegue ficar concentrado, quanto tempo você consegue se manter executando bem, tá? Não é só ali tentando e aí o tempo inteiro tendo sua atenção dispersa, olhando para uma coisa, para outra, pegando outra coisa para fazer rapidinho e volta para ela. Não. Quanto tempo você consegue se manter bem em uma mesma tarefa. Aqui, ó, como eu falei, sem se perder a cada 5 minutos. Como eu estava dando exemplo para vocês, né, que eu tava falando da curva de concentração, é basicamente isso. O que quer dizer, assim, bem resumida a curva de concentração? É aqui, ó, quanto tempo você demora aqui, ou seja, quanto tempo você demora para conseguir entrar na concentração, para de fato focar a sua atenção para aquilo, sem se distrair aqui com um monte de coisa. Então, vamos dizer que 15 minutos. Então, depois de 15 minutos ali naquela tarefa, você consegue entrar na sua concentração. Você está mergulhado naquilo e você não se distrai facilmente. Aí aqui é o pico da concentração, aqui que é o legal. Quanto tempo você consegue se manter concentrado? Aí vamos colocar aqui uma média de 30 minutos. E esses 30 minutos, gente, tem pesquisa, e por isso, inclusive, que tá aqui sugerido de 30 a 40 minutos, tem pesquisas mostrando, tá? Eu vou mostrar uma estratégia pra vocês que é baseada em pesquisa. Não funciona pra todo mundo, mas funciona pra muita gente. Então, vale a pena testar pra poder ver. E depois você vai adaptar pro seu tempo. Conhecer a sua curva de concentração faz muita diferença pro planejamento dos seus estudos e pra você se dar bem no momento em que você planeja estudar, que você planeja se concentrar em uma tarefa. E não só estudar, trabalhar também, porque quando a gente está trabalhando, a gente precisa ali se concentrar, tá com a nossa atenção direcionada em uma tarefa. Quanto tempo, né, você consegue ficar aí nessa tarefa?
E seguindo a curva, aí aqui tem o declínio. Então, quanto tempo isso aqui acontece? Geralmente aqui é bem mais rápido do que aqui e aqui. Então, às vezes aqui em 5 minutos já acontece esse declínio. Então, você tá ali concentrado e de repente, quando você percebe, você já não consegue mais se manter naquela mesma tarefa. Ah, detalhe, isso quer dizer que, nossa, acabou? Não, não quer dizer que acabou. Por quê? A curva de concentração, você pode simplesmente ter que ter uma pausa aqui, e aí você vai fazer a pausa, vamos dizer que você faça uma pausa de 5 minutos e simplesmente consiga fazer todo esse processo de novo da curva de concentração. Mantendo aqui, ó, 15 minutos para conseguir entrar na concentração, 30 minutos concentrado, 5 minutos, sua concentração desce. Então, isso aqui é muito legal de aprender para que você planeje seus estudos, para que você planeje como você vai executar suas tarefas, em qual bloco você vai colocar trabalho, estudo, afazeres. Eu planejo muito a minha rotina com base nisso e com base aí no meu funcionamento também de cortisol, enfim, que eu vou trazer também um outro vídeo pra gente falar um pouco sobre cronotipo. Bem importante falar sobre isso. E aqui são as estratégias para você melhorar a sua concentração e o famoso método Pomodoro. Como eu falei, o método Pomodoro, ele é baseado em pesquisas científicas que mostram essa curva da concentração. Então, muita gente faz assim, nunca se perguntou e nem sabe por quê. Por que 25 minutos? Por que 5 minutos? Por que funciona pra mim? Por que não funciona pra mim? Pra mim, por exemplo, não funciona. Eu não faço porque não funciona. Mas, na verdade, eu não faço desta forma. Eu faço do meu modo. Eu consigo ficar, depois que eu estou muito concentrado em uma tarefa, eu consigo ficar mais do que 25 minutos de foco. Então, se eu fizer o Pomodoro, eu me prejudico. Por quê? E isso é importante. Anota isso e preste atenção. Se você usa Pomodoro, preste atenção se de repente, quando toca o negócio ali que já passou esses 25 minutos, você não tá ainda muito concentrado a ponto de não ter que pausar. E às vezes você vai pausar 5 minutos que vai acabar com a sua concentração, porque você poderia ficar mais tempo concentrado. O que você faz? Crie o seu próprio Pomodoro, como eu faço. Eu fico ali. Eu já sei mais ou menos quanto tempo eu consigo me manter concentrado, então eu sei, fico naquele tempo concentrado, dou uma pausa, minha pausa sempre tem que ser maior do que 5 minutos, geralmente é uns 10 minutos minha pausa, volto, consigo me concentrar de novo. É o meu próprio Pomodoro, sem seguir essa estratégia de 25/5. Então faz o teste, vê se vai funcionar pra você. Se o Pomodoro funcionar, nota 10. Pra muita gente funciona. Como eu falei, pra mim não funciona por conta do bloco de tempo. Esse bloco de tempo concentrado, esse bloco de tempo de pausa não é bom pra mim. Eu consigo ficar muito mais tempo concentrado ali, de foco, de concentração, com a minha atenção direcionada, mas eu preciso também de mais tempo de pausa e não apenas 5 minutos. Seguindo, Mindfulness, que é também uma estratégia que funciona, então aquela questão de parar 1 minuto, respiração consciente, prestar atenção ao redor, no que tá fazendo, parar, olhar ali pra tarefa que você tá fazendo e ver, tá, o que eu preciso fazer agora, qual o próximo passo. Isso também é importante e funciona super. Pra mim, por exemplo, funciona muito às vezes parar. O simples fato de tomar consciência do momento presente, do que eu tô fazendo, já me ajuda muito. E exercícios de memória, que é leitura ativa, anotações, resumos. Leitura ativa é muito importante. Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de trazer o iPad e ir fazendo essas anotações e mostrando para vocês assim, sabe, rabiscando, porque isso ajuda muito vocês estarem ativos e eu também nesse processo aqui, nesse vídeo. E ajudando vocês ficarem ativos e eu também ficando ativo, a gente tá conseguindo ter uma maior consolidação, maior memorização, maior atenção. Quando eu coloco isso aqui na tela, tô apontando para baixo porque o iPad está aqui, né? Mas vocês estão vendo aqui do meu lado. Mas quando eu coloco isso aqui na tela, eu tô trazendo para vocês diferentes estímulos
para o mesmo foco. Eu tô direcionando a atenção de vocês pro vídeo, para focar no vídeo, para se concentrar no tempo que tem aqui o vídeo. Então, todas essas técnicas, estratégias que eu mostrei aqui, elas vão fortalecer a sua capacidade de sustentar o foco com intensidade por períodos mais longos. Ou seja, sustentar o foco, tá, gente? O que significa sustentar o foco? Manter-se concentrado. Então, para vocês não esquecerem, né? Mas eu vou fazer agora um resuminho aqui para vocês. Então, vamos lá. Antes de seguir para o resuminho, pilares biológicos para melhorar essas 3 habilidades. Venha cá, chega aqui. Eu tenho um método de aprendizagem, que eu chamo de autoconhecimento aprendiz. Dentro desse meu método, eu tenho esses pilares, eu coloco isso aqui como pilares, e eu falo aqui, ó, sem esses pilares, qualquer técnica de foco terá eficácia limitada. Na verdade, qualquer estratégia de aprendizagem vai ter eficácia limitada. Isso aqui é um pilar biológico, são pilares biológicos indispensáveis se você quer ter bons resultados. E ainda por cima ele ajuda a gente se manter com a mente e o corpo saudáveis. Sono de qualidade, exercício físico, alimentação equilibrada. Eu sempre falo isso para os meus alunos de mentoria. Sono de qualidade é diferente de quantidade apenas. Não é dormir 8 horas de sono. Você precisa de qualidade no seu sono. Você precisa de fato relaxar para você regular sua atenção, sua memória, consolidar os aprendizados, restaurar suas funções cognitivas, entre outras coisas. Aqui a gente está falando desse benefício para o foco, concentração e atenção. Mas outras coisas também no nosso organismo são beneficiadas por uma qualidade de sono. Você manter uma rotina de sono, ter um horário certo para dormir, um horário para acordar. Isso tudo ajuda bastante nessa qualidade do sono. Evitar mexer no celular na cama. Ah, não sei o que, não consigo parar 1 hora de mexer no celular antes de dormir. Beleza, não consegue parar 1 hora? Tá bom. Mas não deita mexendo no celular. Então fica sentado na cama, fica em outro ambiente. Na hora que deitar na cama, larga o celular para dormir, para não prejudicar essa qualidade aí do seu sono. Exercício físico. Fazer exercício físico aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, produção de dopamina e melhora a sua capacidade cognitiva, além, né, de melhorar o seu corpo, né, sua saúde física de forma aí geral. Então, fazer exercício físico é muito importante. Fazer exercício, gente, coloca aí na sua agenda, coloca no seu planejamento, na sua rotina, 30 minutos de caminhada, faz polichinelo dentro de casa, faz uns agachamentos aí, faz uma flexão, faça alguma coisa, se mexa. Isso é importante. Eu sempre falo que assim, na época da pandemia, eu colocava vídeo no YouTube, depois eu baixei um aplicativo que tinha de exercício. Então assim, tem um monte de aplicativos hoje em dia, tem aplicativos gratuitos que vocês podem utilizar para poder fazer exercício em casa. E exercício em casa dá para fazer sem nada, sem elástico, sem nada, só com o peso do seu corpo. Não complica também, porque as pessoas já querem começar o quê? Complicando, entendeu? Quer comprar 1000 coisas, aí já começa o empecilho, porque aí tem que esperar comprar coisas, esperar chegar a coisa, já desanimou, quando chegou já passou. Não, começa agora. Entendeu? Começa agora com o que você tem, seu corpo e seu celular. Coloca aí no seu celular um exercício no YouTube e começa fazendo. Ah, não tem? Então faz polichinelo, flexão, agachamento, abdominal, pronto, já tá fazendo algum exercício físico. E alimentação equilibrada, outra coisa que eu sempre falo com os meus alunos, aqui a gente não tá falando necessariamente de fazer a dieta com o objetivo de emagrecimento, de redução de gordura, aumento de massa, nada disso, a gente não tá complicando. Isso aqui, quando você tem um objetivo, você vai procurar um nutricionista para você focar nesse objetivo específico. Aqui a gente tá falando de uma alimentação que beneficia a sua memorização, a sua cognição de forma geral. Então, comer ômega 3, proteínas e hidratação. Gente, hidratação é outra coisa que muita gente ignora. Eu lembro que assim, sempre que eu entrava no Zoom com os meus alunos para dar aula, eu falava isso, eu mostrava, porque tá longe ali, senão eu ia mostrar para vocês. Minha garrafa de água que fica do lado.
É muito importante. Inclusive, beber água ajuda a gente na hidratação, na concentração, mas também traz outros estímulos para aquele momento ali, estímulos sensoriais mesmo, e obriga a gente a fazer pausa. Então, assim, a gente precisa ir ao banheiro. A gente vai bebendo água, vai precisar ir ao banheiro. Isso obriga a gente a fazer pausa e essas pausas que são importantes também. Então, é legal que ela também vai ajudar nesse controle do tempo. Às vezes, a pausa que você levanta, vai ao banheiro e volta, você já consegue dar aquela respirada para voltar para o seu momento de concentração. Não ignore, tá? Não ignora o potencial de beber aí, de se hidratar, de beber a água, de comer os nutrientes. Eu sempre mostro assim, principalmente no Instagram, sempre posto meu café da manhã mostrando que eu tenho essa priorização. Geralmente eu coloco ali mamão, eu coloco uma aveia, eu coloco um ovo, eu coloco um queijo também. Tudo ali pensando nos nutrientes que eu quero ter no meu prato, principalmente voltados para essas funções cognitivas. Eu tenho outros objetivos com a alimentação. Quando eu estou nesses outros objetivos, eu procuro, obviamente, um profissional para me orientar nesse processo. Mas uma alimentação rica em nutrientes no seu dia a dia, independente do seu objetivo, é muito importante. E pensando aí nesse momento que você precisa desenvolver foco, concentração e atenção para qualquer coisa que seja, não só para estudo e trabalho, você precisa ter os nutrientes necessários para te ajudar nesse processo. Assim como, né, a hidratação, não esqueçam disso. Água, gente, é vida, né? Tem que beber água. Seguindo, então, qual é o nosso resumo? Atenção, escolhe o estímulo. Foco, direciona a atenção para um objetivo. E a concentração sustenta o foco com intensidade. É o quanto você consegue manter. Então, a gente tem aqui a atenção. Então, o que é a atenção? A gente tem um monte de estímulo, né? Então, a atenção vai fazer o quê? Escolher um estímulo. Beleza. A atenção já escolheu um estímulo. O que depois vem? Direciona para esse foco, que é um objetivo. Então, aqui está o objetivo. A atenção escolheu esse estímulo que leva ela para esse objetivo aqui. E depois de você estar lá no objetivo, o que vai acontecer? Quanto tempo você consegue se manter aqui dentro sem fugir para outros estímulos, sem escolher aqui outros estímulos, que aí seria você direcionar a sua atenção para outras coisas. Então, não se esqueça, a gente tem o momento da atenção, a gente depois da atenção entra no foco e depois na concentração. É exatamente essa ordem. Atenção, foco, concentração. Se você se sente com dificuldade de manter aí sua atenção, foco e se concentrar, o que eu te recomendo? Autoconhecimento aprendiz. Autoconhecimento aprendiz é o nome que eu dei para o meu método, em que eu te ajudo e te direciono para que você saiba como você aprende, para que você saiba usar as estratégias certas para você. E aprender, a gente não está falando só de estudo formal. Na nossa rotina, a gente precisa aprender coisas novas o tempo inteiro, seja uma habilidade, seja a gente aprender a fazer algo diferente, um esporte, um conteúdo, a trabalhar de diferentes formas. Então, assim, não importa. Tudo aquilo que você precisa como um autoconhecimento aprendiz para aumentar a sua performance, para você se dar bem no seu trabalho, no seu estudo, no seu cotidiano. Tudo isso eu te ajudo dentro desse meu método que eu apresentei para vocês aqui, inclusive hoje aí alguns dos pilares, que é esse pilar aí também biológico de sono, alimentação equilibrada e exercício físico, e eu vou te direcionar para que a sua rotina te coloque cada vez mais perto da realização dos seus sonhos, para que você consiga, através do estudo, construir a vida que você deseja, para você realizar tudo aquilo que você colocou aí como
metas e como objetivo. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Se você tem alguma sugestão de algum assunto, de algum tema que você gostaria de ver aqui no canal também, pode deixar aqui nos comentários, que depois eu vou ler, responder e com certeza vou colocar aí na minha listinha para poder trazer aqui para vocês. É isso e até um próximo vídeo.